Atos capítulo 20, eu quero o verso 7. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortáveis. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós te agradecemos pelo privilégio de ouvi-la nessa noite. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz para nós que Paulo chega numa cidade chamada Troade. Troade é uma cidade portuária, hoje localizada na Turquia. E era um lugar de passagem. Paulo estava na sua terceira viagem missionária. E no dia seguinte ele ia pegar um navio, ia seguir a rota que ele já tinha pré-estabelecido. Então ele teria apenas um dia ou uma noite para ministrar a palavra nessa cidade. Pode tocar, varão, deixa Deus te usar. E aí, como que acontece com a igreja local? Anuncia-se assim: o apóstolo Paulo, aquele pelo qual perseguiu os cristãos, onde Jesus teve um encontro pessoal e particular com ele, transformou a vida dele. Hoje ele se tornou um apóstolo missionário, onde ele vai aos quatro cantos pregar o evangelho, anunciar a Jesus e contar das maravilhas que ele tem visto e ouvido. Então, aquela igreja local de Troade ficou extremamente animada com o fato de ter Paulo no culto. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu sei que você está aqui porque você ama Jesus. E eu sei que muitos de vocês vêm no domingo porque tem simpatia comigo. Mas imagina se eu chego para você e digo: domingo que vem o culto vai ser diferente. Quem vai ministrar é o apóstolo Paulo. Ô irmão, eu não sei o seu coração, mas o nosso ia queimar, o meu ia queimar. Porque nós íamos ouvir alguém que experimentou coisas poderosas que alguns homens nunca experimentaram até o dia de hoje. Coisas onde só alguém que experimenta, a palavra apóstolo significa isso. Aquele que presenciou, aquele que viu, aquele que está debaixo de argumento para cumprir o seu propósito, porque ele testemunhou dessas obras. Jesus disse assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós estamos nesse pacote, amém? Nós não vimos, nós ouvimos, e nossa fé veio pelo ouvir, nosso coração expandiu, nós cremos no poder, nos milagres de Jesus, mas não vimos nada. Mas o apóstolo Paulo viu. O apóstolo Paulo testemunhou. Então, quando anunciou na congregação, quem prega nessa noite é o apóstolo Paulo. Você imagina o que aconteceu na igreja? As pessoas ficaram doidas, extremamente animadas. Aquele cenáculo que é um segundo andar, um lugar estendido no alto, estava entupido de pessoas. E a Bíblia fala para nós que era o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Era como se fosse o dia de hoje. E ele diz: o propósito dessa reunião no primeiro dia da semana era o quê? Está escrito aí: estando nós reunidos com o fim de... Lê aí, versículo 7.
Estando nós reunidos com o fim de... O que era o partir do pão? Celebrar a ceia. Olha nós fazendo a mesma coisa hoje. Reunidos no domingo para ceiarmos em nome de Jesus Cristo. Então esse era o propósito da reunião principal nessa cidade de Troade, nesse cenáculo, nessa casa no alto. E a Bíblia diz então para nós, observa o texto, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até. Então, ele pensa assim, eu não vou ter outra oportunidade de estar em Troade. Amanhã bem cedo eu vou pegar um navio e vou seguir a minha viagem. Então tudo que eu preciso dizer à igreja eu vou dizer. Toda a revelação que Cristo tem me manifestado eu vou entregar. E observa o verbo que a Bíblia diz para nós. Paulo estava exortando-os. Porque culto de ceia é culto da gente puxar a orelha. Culto de ceia é culto onde a gente ajusta a roupa, a gente ajusta a vestimenta. O apóstolo Paulo pregou longo tempo sobre fidelidade, sobre compromisso, sobre responsabilidade, sobre posicionamento cristão. E ele exortava a igreja e dizia para a igreja, existe uma necessidade de transformação. Existe uma necessidade de mostrar a transformação. Mas ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser verdadeira. Você está aí? Então ele anima na palavra. E chega meia-noite e o Paulo ainda está sentando couro na igreja. O Paulo ainda está ministrando o poder da palavra. Acompanha o texto comigo. Versículo 7. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Não eram essas. Que lâmpadas eram? Lamparinas de barro que acendiam com azeite. Quando você acende uma lamparina de barro com azeite dentro, o que sobe? Acende a luz, mas o que sobe? Fumaça, porque queima o combustível, aquele paviozinho de corda que fica dentro da luminária, tem uma ali no memorial, depois se você quiser olhar. Aquele cordãozinho era embebecido no azeite, ali se acendia e a fumaça subia. E observa que o texto diz que existiam muitas espalhadas no cenáculo, para que o ambiente ficasse claro, para que as pessoas pudessem se enxergar, se olhar umas às outras. Você está aí? Continua lendo comigo. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então, aquele jovem Eutico era um jovem que trabalhava na igreja. Ele prestava serviço. Era como se na nossa igreja fosse um separado ao obreiro. Quantos aqui são separados ao obreiro? Levanta a mão. Era como se fosse você, um jovem que chegou na igreja, que prestava serviço, que ajudava a igreja local a realizar os seus feitos. Só que o que acontece com aquele jovem? Ele entra para o culto e observa que a igreja está o quê? Está lotada de pessoas. E o Paulo começa num discurso de exortação, falando de fé, de posicionamento, confrontando princípios. Aquele jovem olha e fica incomodado de estar no meio da congregação, de estar sentado como a maioria das pessoas. Então ele procura um lugar confortável para ele. Ele procura um lugar que não trouxesse nenhum tipo de sentimento de constrangimento. Então ele observa que tem uma janela. Nesse lugar alto, ele vai para essa janela. Ele se assenta nessa janela, recosta. O problema é que essa janela dava vista para o mar, essa janela dava vista para o porto. Dessa janela ele enxergava o porto de Troade, ele enxergava os navios, ele ouvia o som dos barulhos do lado de fora. E ele ficava dividido entre a pregação difícil do apóstolo Paulo e as luzes que se acendiam do lado de fora. O barulho que via do lado de fora, a atração do ventinho fresco que entrava pela janela, no lugar onde ele estava se assentado. Você está aí? E aí a Bíblia diz para nós que como aquele ambiente era lotado de lamparinas e essa fumaça subia, ela se tornava um grande entorpecente.
O cheiro daquela fumaça deixava as pessoas meio lesadas. E como que ele estava na janela, na parte alta, isso subia. Então ele ficou sentado na janela, dividido entre o que ele ouvia no culto, que ele via do lado de fora. Ele começa a ficar entorpecido com o cheiro dessa fumaça. E a Bíblia diz para nós que ele pega num sono profundo. E tem umas traduções mais radicais, que traduz o grego como se a palavra sono, vindo de um deus grego, que é traduzido também como Deus do sono, ou uma manifestação, é como se ele fosse tomado por um espírito demoníaco que desligou ele da terra, que apagou ele. Você está aí? Ele simplesmente se desligou de tudo, apagou. E o corpo físico do Eutico relaxa. Quantos aqui já tomaram um susto? Você dá aquela cochilada, aí de repente o braço cai, aí você acorda o coração palpitando. Você diz, meu Deus, dormi, né? Rápido, uma questão de segundos. Foi exatamente o que aconteceu com o Eutico. Ele dá aquela piscada e diz, não, estou só descansando a pálpebra, né, pai? Meu pai fala isso. Está dormindo, pai? Não, estou descansando a pálpebra. E ele achou que ele também estava descansando a pálpebra. Só que ele entra num sono profundo. E a Bíblia diz que ele se desequilibra e cai do terceiro andar, lá embaixo. E quem cai de um terceiro andar, amigo, tem pouca chance de sobrevivência. Quando ele bate morto já no chão. Ele já cai morto no chão. E aí, a Bíblia diz para nós, acompanha comigo. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, porque a vida está. Então, o texto é muito claro, ele estava morto. Mas interrompe o culto. Ele diz, apóstolo, em nome de Jesus, aconteceu um incidente. O jovem obreiro da igreja estava sentado na janela, caiu do terceiro andar e morreu. Qual que é o posicionamento do Paulo? A Bíblia é muito clara, versículo 10, ele desce, ele para o culto, ele sai do lugar onde ele está, ele desce, vai ao encontro daquele jovem. E sabe o que é interessante? O nome Eutico significa feliz, afortunado, ou cheio de sorte. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Se ele tivesse dormido no culto de outro, ele estava morto. Mas ele escolheu dormir no culto do apóstolo Paulo, debaixo da unção do poder do Espírito, debaixo da unção do poder de Jesus Cristo de Nazaré. O Paulo desce as escadas. Quando vê aquele jovem caído morto, o que o apóstolo Paulo faz? Olha aí o versículo 10. Ele inclinou-se sobre ele e o abraça. Ele deita o seu corpo sobre o corpo daquele jovem e toma o corpo daquele jovem para ele. Ele aperta aquele jovem no seu peito. E ele diz, fiquem tranquilos, a vida está nele. Não porque ele estivesse vivo, mas porque o Paulo entendeu que naquele momento a vida de Jesus Cristo entrou nele novamente. A vida voltou a bater no coração daquele jovem. Pastora, como é que a senhora sabe? Porque quando ele traz aquele jovem perto do peito dele, tem como ele sentiu o coração. Ele sente as batidas do coração a voltarem a palpitar no coração, no peito do Eutico. E ele diz, fiquem calmos, a vida está nele. Ele voltou a viver. E aí observa o que diz as Escrituras. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Olha aqui para mim. O Paulo desce, toma o menino nos seus braços, ressuscita o jovem Eutico. Todo mundo. O jovem Eutico fica de pé. Meu Deus, ele está vivo, glória a Jesus. E o Paulo diz, vamos voltar? Vamos subir? Porque o culto não terminou. Eu não terminei de pregar aquilo que o Senhor me enviou para pregar. O culto não terminou, vamos subir de volta ao cenáculo. E eles todos sobem de volta ao cenáculo. E o Paulo volta a pregar e continua debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo entendimento, debaixo da mesma direção. E a Bíblia diz que ele prega até o amanhecer. O culto que ia durar até meia-noite, depois da morte do Eutico e da ressurreição do Eutico, ele foi até as 6 da manhã. E a Bíblia diz,
E ele então partiu o pão. E ele então celebrou a ceia do Senhor, junto com todos os irmãos da igreja de Troade. E ele termina o culto quase às 6 horas da manhã, alvorada. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Acabou o culto. E eles acompanham aquele jovem embora para sua casa, felizes da vida, porque o jovem estava vivo. E eles tinham experimentado coisas poderosas diante dos seus olhos. Pastora, por que a senhora escolheu essa palavra para nós essa noite? Porque esses dias que eu vivi em Israel foram dias que o Senhor ministrou muito comigo a respeito da nossa geração, a respeito das coisas que Deus está promovendo, está provocando sobre a terra. E uma dessas coisas foi quando esse texto foi ministrado ao meu coração. Quando o apóstolo Paulo chega a essa igreja, com o intuito de trazer a elas a revelação de Cristo sobre a igreja. E quando ele se apresenta na igreja, ele não vem para a igreja de Troade, uma única visita, uma única oportunidade de estar com aqueles irmãos. Ele não vem para a igreja de Troade para ministrar sobre elas o poder do Espírito Santo. Ele não vem sobre a igreja de Troade para ministrar sobre ela a manifestação de poder. Você está aí? A Bíblia diz que ele chega no cenáculo e começa a exortar a igreja de Cristo Jesus. E eu falei para Deus, puxa, Paulo podia ter usado de toda a unção que estava sobre ele, de toda a autoridade que Jesus determinou sobre ele, para manifestar isso sobre a igreja de Troade, mas ele preferiu o discurso duro, ele preferiu o discurso de conserto, ele preferiu o discurso de exortação. E eu falei para Deus, por que Deus, o apóstolo Paulo fez isso? E Deus falava ao meu coração, minha filha, porque o tempo todo a igreja precisa de ajustamentos. O tempo todo a igreja precisa entender sobre fé, entender sobre comprometimento, entender sobre fidelidade, entender sobre aquilo que agrada o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, como mensageiro da igreja, precisava transmitir a ela as verdades que Cristo acreditava. Mas aí, no meio do culto, um jovem prefere ficar sentado à janela. E o que me chamou a atenção é que ninguém da igreja percebeu que aquele jovem corria perigo. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque as pessoas estavam lá para ver o Paulo. As pessoas estavam lá para ouvir o que o Paulo ia ministrar. Elas não queriam perder absolutamente nada. Elas estavam sentadas ouvindo o que o Paulo estava ministrando. E não se deram conta do que estava acontecendo ao redor delas. E por muitas vezes isso acontece na minha vida e na sua vida. A gente vem tão sedento de uma resposta de Deus. A gente vem tão sedento de algo que Deus possa falar conosco durante o culto, que você entra, senta e não olha para o irmão que está do teu lado. Você não percebe nada que está acontecendo ao seu redor, porque você entrou nesse lugar para buscar por você. Pastora, mas isso é errado? Não, querido, não é errado. O problema é que eu não posso fazer disso uma regra. O problema é que eu não posso viver isso o tempo todo. Eu tenho que vir buscar para mim, ouvir do Senhor, crescer no entendimento da revelação e da palavra, mas eu preciso estar atento a todas as coisas. Tem gente correndo perigo do nosso lado, mas nós estamos olhando para o que Deus vai derramar sobre nós. Nós estamos preocupados em experimentar tudo aquilo que Deus vai derramar sobre nós. E tinha um jovem na janela. E a nossa geração é uma geração que tem ido para a janela. Por quê, pastora? Porque a janela é um lugar de distração. É um lugar onde eu posso me ocupar com outras coisas. Porque sentar para ouvir um discurso de exortação duro do apóstolo Paulo cansa. Cutuca esse irmão que está do seu lado de bem. Deus está falando contigo, hein? Se dormir, fala para ele, se dormir, eu mesmo te jogo da janela. A gente que está aqui pregando, a gente percebe logo. Quando a gente começa a falar alguma coisa que aperta você, todo mundo começa a desligar. Aí você desliga, você começa a pensar em outras coisas. Então, não está muito agradável o discurso.
Mas se eu começar a dizer que Deus vai distribuir dinheiro, que você vai prosperar, que você vai ficar rico amanhã, fica todo mundo ligado. E o discurso estava pesado, ele era jovem. E o pensamento era, tudo bem, eu sei que essas coisas agradam a Deus, mas eu sou muito jovem. E ele prefere ir para a janela para ficar. Ele ouve o que o Paulo está dizendo aqui, mas os olhos estão contemplando as coisas que estão acontecendo lá de fora. Ele fica olhando os navios, ele fica olhando o porto, as pessoas andando na rua. Ele fica ouvindo os barulhos que vêm de fora. Isso distrai ele. E quantos aqui ontem estavam acompanhando o congresso que aconteceu nos estádios do Brasil? Levanta sua mão. Eu assisto essas coisas todas com muita atenção. Eu não sou uma pessoa emocional. Então eu me coloco para ouvir, para crescer, para aprender, mas eu retiro meu coração. E uma das coisas que eu mais ouvi desde a hora que eu liguei de manhã até o final da noite foram os pregadores dizendo: por favor, pare onde você está. Pare de andar onde você está, olha para mim. Você que está na arquibancada, você que está lá embaixo, por favor, não se movimente e preste atenção, Deus está falando. Eu ouvi isso muitas vezes de muitas pregadoras. Todos que passaram por aquele altar chamaram atenção. Por quê, pastor? Porque era um congresso de jovens. 80.000 pessoas, a maioria absoluta de jovens. E chega uma hora que eles não conseguem ficar parados prestando atenção. Hoje em dia, eu fiquei em Israel 15 dias. E quando aqueles homens de Deus estavam ministrando, eu estava sedenta, parada, sentada, com os meus olhos regalados, sem me mexer. E a maioria das pessoas com o telefone, filmando as coisas, fotografando, e amigo, o rolo descendo. A palavra sendo revelada, Deus derramando coisas poderosas, mas eles estavam aqui, distraídos na janela, olhando para as coisas, ao invés de estar entretidos com aquilo que gera vida. Dispersos, distraídos, exatamente como Eutico. Ele estava no culto, sim ou não? Sim. Metade da sua vista no Paulo, tem metade lá fora. Até que ele cai num sono profundo. Pastor, o que significa isso? Esfriamento, morte espiritual. Ele vai se embebecendo, se entorpecendo daquelas coisas. Até que chega um momento que ele desliga, que ele é arrebatado num sono profundo. E ele perde o controle do seu próprio corpo, e aí o seu corpo cai da janela. E as pessoas anunciam a morte daquele jovem. Aquele jovem caiu e morreu. Mas essa noite eu não quero falar do Eutico. Eu quero falar do apóstolo Paulo. Eu quero falar a respeito do comportamento desse homem de Deus. Quando eles interrompem o culto e anunciam para Paulo que um menino caiu da janela e que estava morto, a primeira atitude do Paulo é descer. O Paulo interrompe o culto e desce. E ele vai ao encontro desse menino morto. Observa o que diz as Escrituras. Versículo 10. Olha os verbos. Primeiro, descendo. Diga comigo. Descendo. Ele sai da posição que ele está e desce ao encontro do jovem morto. Olha o termo que eu vou usar. Do jovem que caiu. Do jovem que adormeceu no espírito. Do jovem que foi desligado. Ele desce ao encontro desse jovem. E o segundo verbo que a Bíblia diz para nós, ele diz: Paulo inclinou-se. Além de descer, ele pega o menino caído nos seus braços e traz para perto do seu peito. E coloca aquele jovem em contato com o seu coração. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Paulo não se preocupou em que as pessoas estavam lá para ouvi-lo, para ver as suas expectativas ou para ouvir aqueles testemunhos. Paulo entende que como discípulo de Cristo, ele não pode deixar alguém que caiu jogado no chão da rua. Ele precisa fazer diferença. E o que ele tem ali para fazer diferença? A vida de Cristo Jesus.
Então ele desce ao encontro daquele jovem, daquele menino. O Paulo não diz para ele: quem mandou sentar na janela? Quem mandou ficar olhando para o mundo? Quem mandou ficar olhando pela janela e se preocupando com as coisas que estão acontecendo lá fora? Bem feito, porque se tivesse no culto, prestando atenção, não tinha caído da janela. O Paulo não fala nada, ele simplesmente desce, mete a mão no corpo do jovem e traz para perto dele. E quando ele coloca o corpo dele em contato com o coração do Paulo, a vida começa a fluir naquele jovem de novo. E aí, pastora, terminou? Não. Por quê, pastora? Porque quando aquele jovem ressuscita, o Paulo não se promove na ressurreição do jovem. Ele não para e diz: está vendo o que Deus faz através de um homem de Deus? Eu fui enviado a Troade para pegar a palavra, e Deus me deu poder e autoridade para ressuscitar o jovem que estava caído, para tocar no corpo do morto e ele viver. Paulo simplesmente faz o que tem que fazer, vira para os membros da igreja e diz: vamos subir, porque o culto não acabou. Aplauda o Senhor. E aí, pastora? E aí que ele continua com o mesmo discurso. Ele não mudou o discurso porque o jovem ressuscitou. Ele não perdeu a direção e começou a falar de sinais, de glória, de poder, porque ele havia ressuscitado o jovem. Ele continua exortando a igreja no seu papel principal. E ele anima mais, porque ele prega até às 6 da manhã. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que assim como o apóstolo Paulo foi com a congregação e com a igreja de Troade, nós precisamos como igreja entender que por mais que Deus derrame poder e autoridade sobre nós, o discurso não pode mudar. Por mais que Deus venha usar você com o poder de trazer vida, aquele que já caiu e já morreu, continue debaixo dos princípios ministrados pelo Senhor na sua vida. Por quê, pastora? Porque uma vez Deus disse assim, e eu falei isso ontem no casamento que eu ministrei aqui. Quando Deus pedia altares a homens importantes da Bíblia Sagrada, Ele dizia: levanta um altar de pedra para mim, mas tome o cuidado para que essas pedras não tenham sido lavradas pela mão do homem. Eu quero pedras que nunca foram tocadas por homens. Por quê? Porque toda pedra tocada por homem era uma pedra que já estava destinada à idolatria. Ela perde a sua forma original. Ela passa a ter a identidade humana sobre ela, o desenho do homem sobre ela. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que Deus só instaura altares sobre nós quando Ele enxerga que a rocha está íntegra. Onde não tem jeitinho do homem, onde o homem não bota a mão para fingir que a pedra é mais lisa, para agradar, para lixar a pedra, para promover a pedra e mostrar que a pedra é sensível, ou que ela é mais bonita para atrair. Não, pedra tocada pela mão do homem nunca levantará altares diante de Deus. Porque Deus olha e diz: eu quero a rocha, eu quero a integridade da rocha. Eu quero a verdade da palavra. Eu quero a integridade da palavra. E é isso que eu quero instituir sobre a igreja. Quando nós entendemos o papel do apóstolo Paulo, já vou terminar. E ele fez o papel dele, ele desce, ele opera a vida de Cristo na vida daquele jovem e diz para ele: você caiu, se distraiu, morreu espiritualmente, mas vamos subir de novo. Olha o que diz as Escrituras, versículo 11: subindo, porque quem caiu tem direito de subir de novo. Quem caiu tem direito de recomeçar. Quem caiu tem a chance de fazer certo. Eu duvido que esse jovem sentou na janela de novo, porque quando ele sobe para cultuar a Deus. Ele sobe para sentar no meio, para ouvir a pregação do Paulo, para ouvir a exortação que Deus estava ministrando sobre a igreja. E Paulo continua ministrando. Eu quero terminar essa noite e dizer para você, na autoridade do nome de Jesus: essa geração
É uma geração de fácil distração. É uma geração que fica entorpecida muito fácil. É uma geração que perde a ligação muito rápido. Que se perde muito rápido. Ela não tem concentração suficiente para se manter. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é: não importa se eles caíram. Não importa se eles tomaram um tombo grande e se feriram. Cristo tem poder de ressuscitá-los e fazê-los subir novamente. E começar uma vida espiritual novamente. E se erguer espiritualmente novamente. O problema não está no jovem que caiu. O problema está no discurso do apóstolo Paulo. O problema está naquele que vai continuar ministrando as Escrituras. Se Deus permitir que a vida entre em outras pessoas por conta do poder que Deus derramou sobre você, não use isso para tirar o foco de Jesus. Não use isso para atrair a atenção das pessoas para você. O apóstolo Paulo subiu e não falou dele, continuou falando de Cristo Jesus. Ele continuou ministrando a verdade de Cristo Jesus. Jesus não gosta disso. Jesus não quer que a igreja se comprometa com isso. Jesus não se agrada quando a igreja se envolve com isso. Ele continua o discurso desde o princípio da mesma forma. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, geração do Senhor, que sejamos nós como o apóstolo Paulo, que vamos vir ao encontro de Deus, ouvir a palavra, para sermos abençoados, para sermos restaurados. Mas fique de olho, porque alguém perto de você pode estar na janela, e você pode ter um pouquinho mais de experiência. Se aproxima no amor e diga para ele: ô amigo, cuidado, porque a janela é perigosa. Num descuido seu, o sono pode te pegar e você pode cair lá embaixo. E pode ser que nesse dia você não tenha um encontro com a vida novamente. Vamos estar atentos àqueles que estão na janela, não para julgá-los, mas para ajudá-los nesse momento, com amor, com carinho, introduzi-los novamente para o corpo. E como o apóstolo Paulo, não vamos pregar o que agrada as pessoas, não vamos mudar o discurso para agradar pessoas. Cristo é a rocha, sem contato com a mão do homem. Ele não precisa da mão do homem para nada. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Tudo que tem parte com a mão do homem, com o posicionamento do homem, com a visão do homem, ele diz: ok, pode servir para vocês, mas não serve para acender o meu altar. Porque para acender altares, as pedras precisam estar sem contaminação.